Olá, turma! Vamos a mais uma aula de álgebra linear. Hoje nós vamos falar sobre combinação linear e subespaços gerados. O que é a combinação linear de vetores? Tomemos um espaço vetorial V e os vetores V1, V2, Vn desse espaço vetorial. Dizemos que uma combinação linear desses vetores é uma expressão do tipo α1, V1, mais α2, V2, mais αn, Vn. Ou seja, quando nós pegamos números reais, α1, α2, αn, multiplicamos por cada um desses vetores e somamos, nós vamos obter um outro vetor. Esse outro vetor que nós obtemos, nós dizemos que é uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vn. Vejamos alguns exemplos. O vetor menos 1, 1 do espaço vetorial R2 é combinação linear dos vetores 1 e 5 e do vetor 2, 7, pois o vetor V é obtido multiplicando o vetor V1 por 3 e o vetor V2 por menos 2 e somando. Observe, 3 que multiplica o vetor V1, nós obtemos 3 e 15, pois 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 5 é 15. Menos 2 multiplicando o vetor 2, 7, nós obtemos menos 4, menos 14, pois menos 2 vezes 2, menos 4, menos 2 vezes 7, menos 14. Somando esses dois vetores, 3 menos 4, menos 1, 15 menos 14, 1. Então, nós dizemos que o vetor V é combinação linear dos vetores V1 e V2. Vamos ver esse outro exemplo. O vetor V, 4 mais 3t menos 11t ao quadrado, que é um vetor do espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2, é combinação linear do vetor V1t mais t ao quadrado e do vetor V2, 2 menos t ao quadrado, e do vetor V3, 3t ao quadrado, pois o vetor V é obtido multiplicando o vetor V1 por 3, o vetor V2 por 2 e o vetor V3 por menos 4. Vejamos, 3 que multiplica t mais t ao quadrado, somado com 2 que multiplica 2 menos t ao quadrado, menos 4 que multiplica 3t ao quadrado. Fazendo os cálculos, nós temos 3 vezes t, 3t. 3 vezes t ao quadrado, t ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos t ao quadrado, menos 2t ao quadrado. Menos 4 vezes 3t ao quadrado, menos 12t ao quadrado. Agora, nós vamos separar os monômios semelhantes. O 4 é um termo independente e só tem ele na expressão. Então, repetimos ele no resultado. O t também não tem outro monômio de grau 1. Então, repetimos o t no resultado. Agora, o t ao quadrado tem outros monômios semelhantes. Então, vamos juntar. 3t ao quadrado menos 2t ao quadrado, t ao quadrado, menos 12t ao quadrado, menos 11t ao quadrado. Portanto, o vetor V é combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso, nós temos o espaço vetorial das matrizes de ordem 2. E o vetor V é a matriz 5, 3, menos 1 e 2. A matriz V1 é o vetor 5, 3, menos 2
menos 1, 2. O vetor V2 é a matriz menos 5, menos 3, 1, menos 2. E a matriz V3 é a matriz nula, é o vetor nulo do espaço vetorial das matrizes de ordem 2. Observe que, se multiplicarmos a matriz V2 por 0, pelo escalar 0, nós vamos produzir a matriz nula. Da mesma forma, quando multiplicarmos a matriz nula pelo número 1057, pelo escalar 1057, também vamos produzir a matriz nula. Como a matriz V e a matriz V1 são idênticas, são iguais, então podemos afirmar que a matriz V é combinação linear das matrizes V1, V2 e V3. Existem outras maneiras de escrevermos a matriz V como combinação linear das matrizes V1, V2 e V3. Façam as verificações desses casos. Depois de termos visto o que é combinação linear, vamos agora entender o conceito de subespaço gerado. Consideremos o espaço vetorial V e os vetores W1, W2, Wn pertencentes a esse espaço vetorial. Considere todas as combinações lineares desses vetores e colocamos essas combinações lineares num outro conjunto. Esse conjunto é que dizemos que é um subespaço gerado pelos vetores W1, W2, Wn. Nós denotamos o subespaço gerado desta forma. Então, o subespaço gerado é um conjunto formado por todas as combinações lineares dos vetores W1, W2, Wn. Vamos mostrar que esse subespaço é um subespaço vetorial de V. Para isso, primeiro temos que demonstrar que o vetor nulo pertence a esse conjunto S. E isso é verdade, pois o vetor nulo pode ser escrito como sendo a combinação linear dos vetores W1, W2, Wn. Basta para isso tomarmos os escalares α1, α2, αn como sendo o escalar nulo. Então, portanto, o vetor nulo é um vetor do espaço gerado pelos vetores W1, W2, Wn. Se tomarmos dois vetores, U e V, nesse conjunto S, o vetor 1 mais V pertence a esse conjunto S? Então, vamos verificar. Se o vetor U e o vetor V é um vetor desse conjunto, então significa que o vetor U e o vetor V são combinações lineares de W1, W2, Wn. Então, nós podemos escrever o vetor U como sendo um α1, W1, mais um α2, W2, mais um αn, Wn. E o vetor V, nós podemos escrever como sendo beta1, W1, mais beta2, W2, mais beta-n, Wn. Se somarmos esses dois vetores, nós vamos obter uma combinação linear de W1, W2, Wn. Vamos verificar? Então, fazendo a soma do vetor U com o vetor V, nós vamos somar α1, W1, mais α2, W2, mais αn, Wn, com o vetor beta1, W1, mais beta2, W2, mais beta-n, Wn. Nós sabemos que a soma de vetores é comutativa e associativa. Então, assim, nós podemos reorganizarmos esta soma da seguinte forma: α1, W1, mais beta1, W1,
mais alfa 2, W2, mais beta 2, W2, mais WN, alfa N, WN, mais beta N, WN. Sabemos também que vale a distributiva do vetor em relação aos escalares. Então, podemos escrever alfa 1 mais beta 1 multiplicado por W1, mais alfa 2 somado com beta 2 multiplicado por W2, mais alfa N somado com beta N multiplicado por WN. Então, o que acabamos de escrever? Acabamos de escrever os vetores U mais V como sendo a combinação linear dos vetores W1, W2, Wn. Então, podemos afirmar que o vetor U mais V é um vetor desse conjunto S. Agora, nós temos que verificar se tomarmos um vetor em S, um escalar em R, se o vetor αU é um vetor do conjunto S. Então, tomemos um vetor U no conjunto S. Se esse vetor U é um vetor do conjunto S, então ele é combinação linear de W1, W2, Wn. Então, nós podemos escrever o U como sendo alfa1, W1, mais alfa2, W2, mais alfa n, Wn. Vamos agora multiplicar esse vetor pelo escalar alfa e vamos verificar se vamos obter uma combinação linear dos vetores W1, W2 e Wn. Multiplicando, então, o vetor U pelo escalar alfa, vamos obter alfa, que multiplica alfa1, W1, mais alfa2, W2, mais alfa n, Wn. Nós sabemos que quando nós temos um escalar multiplicando uma soma, nós podemos distribuir esse escalar pela soma. É o que fazemos nesse passo. Alfa, que multiplica alfa1, W1, mais alfa, que multiplica alfa2, W2, mais alfa, que multiplica alfa n, Wn. Sabemos também que podemos associar o escalar em relação ao vetor. Então, ficamos alfa, alfa1, W1, alfa, alfa2, W2, alfa, alfa n, Wn. Ou seja, nós acabamos de escrever o vetor alfa, U, como sendo uma combinação linear dos vetores W1, W2, Wn. Então, podemos afirmar que o vetor αU é um vetor do conjunto S. Então, o conjunto S é um subespaço vetorial de V. Vamos ver, então, alguns exemplos de conjuntos geradores de alguns subespaços que já vimos anteriormente. Então, tomemos o conjunto S formado pelo vetor x, 2x, sendo que x é um número real. Quem é o conjunto gerador desse conjunto S? Note que esse vetor x, 2x, ele pode ser escrito como sendo x que multiplica o vetor 1, 2. Então, nós dizemos que o vetor 1, 2 é o vetor que gera o espaço, ou melhor, o subespaço S. Vamos determinar o conjunto geradores do subespaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2, formado dessa forma: A que multiplica T mais B que multiplica T ao quadrado, sendo A e B números reais. Observe que AT mais BT ao quadrado é uma combinação linear dos vetores T e T ao quadrado. Então, nós podemos dizer que os vetores que geram esse subespaço são os vetores T e T quadrado.
O conjunto R3 é um espaço gerado pelos vetores I1, 0, 0, J, 0, 1, 0 e K, 0, 0, 1. Vejamos. Vamos tomar um vetor genérico do R3. Um vetor genérico do R3, ele é da forma XYZ. Observa que, independente de quais valores o x, y e o z assume, eu posso escrevê-lo como sendo uma combinação linear desses três vetores, da seguinte forma: x que multiplica 1, 0, 0, mais y que multiplica 0, 1, 0, mais z que multiplica 0, 0, 1. Então, nós podemos afirmar que o R3 é gerado pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Será que esses vetores 1, 0, 2, 0, 2, menos 1 e 3, 1, 0 também geram o R3? Vamos verificar? Para fazermos essa verificação, nós devemos tomar um vetor genérico do R3 e encontrarmos valores alfa, beta e delta reais, escalares, tal que o x, o y e o z, tal que esse vetor genérico seja uma combinação linear dos vetores 1, 0, 2, 0, 2, menos 1, 3, 1, 0. Então, nós podemos escrever que x, y, z é igual a alfa 1, 0, 2, mais beta 0, 2, menos 1, mais delta 3, 1, 0. Desenvolvendo essa equação, nós vamos obter esse sistema linear. Como é que chegamos no sistema linear? Fazendo a multiplicação. Alfa vezes 1, alfa. Beta vezes 0, 0 beta. Delta vezes 3, 3 delta, igual a x. Alfa vezes 0, 0 alfa. Beta vezes 2, 2 beta. Delta vezes 1, delta, igual a y. Alfa vezes 2, 2 alfa. Beta vezes menos 1, menos beta. Delta vezes 0, 0 delta, igual a z. Agora, nós vamos escrever esse sistema linear na sua forma matricial. Esta é a matriz dos coeficientes desse sistema linear. Como é que escrevemos? Pegamos os coeficientes 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 2, menos 1, 0, 2, menos 1, 3, 1, 0, 3, 1, 0, x, y, z, x, y, z. Observe que a matriz dos coeficientes desse sistema linear é os vetores que nós estávamos usando lá no início da nossa operação. Então, agora, nós vamos resolver esse sistema linear. Para resolvermos esse sistema linear, nós vamos escalonar essa matriz. Escalonar uma matriz significa zerar algumas posições. Significa zerar algumas posições e transformar aquela matriz como sendo uma matriz triangular superior. Para fazermos isso, nós devemos fazer da seguinte forma. Olhe só. Para eu zerar essa posição, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a terceira linha. Observa que não fizemos nada para zerar essa posição, porque ela já está zerada. Caso não estivesse, teríamos que fazer o mesmo processo para essa posição. Bom, então multiplicando a primeira linha por menos 2 e somando com a terceira linha, nós vamos obter 1 multiplicado por menos 2, menos 2. Somado com 2, 0. 0 multiplicado por menos 2, 0. Somado com menos 1, menos 1.
3 multiplicado por menos 2, menos 6, somado com 0, menos 6. 2 multiplicado, menos 2 multiplicado por x, menos 2x, somado com z, menos 2x mais z. Agora, temos que zerar esta posição. Para zerarmos esta posição, nós vamos multiplicar a segunda linha por meio e somarmos com a terceira linha. Quando fizermos isso, vamos obter 2, que multiplica meio, dá 1, somado com menos 1, dá 0. 1 multiplicado por meio, dá meio, somado com menos 6, dá menos 11 meios. Meio multiplicado por y, dá meio y, somado com menos 2x mais z, dá menos 2x mais meio y mais z. Desta terceira linha, podemos escrever esta equação. Menos 11 meio delta igual a menos 2x mais meio y mais z. Fazendo os cálculos, nós chegamos que o delta é 4 onzeavos de x menos 1 onzeavos de y menos 2 onzeavos de z. Da segunda linha, nós obtemos esta equação. Fazendo os cálculos, nós chegamos que o beta é metade do y menos o delta. Substituindo, então, o valor de delta nesta equação, nós vamos obter o valor do delta. Da primeira linha, nós podemos escrever essa equação. Alfa mais 3 delta é igual a x. Fazendo as substituições e fazendo os cálculos, nós chegamos que o alfa é menos 1 onzeavos de x mais 3 onzeavos de y mais 6 onzeavos de z. Não deixe de fazer os cálculos para verificarmos a veracidade desses valores para delta, beta e alfa. Portanto, nós podemos escrever que o vetor XYZ é igual a alfa multiplicado pelo vetor 1,02 mais beta multiplicado pelo vetor 0,2 menos 1 mais delta multiplicado pelo vetor 3,10. Façam esses cálculos e verifique que vocês vão obter exatamente o vetor x, y, z. Então, nós podemos dizer que o vetor x, y, z, ou melhor, que o R3 é gerado por esses três vetores. Vamos agora determinar o conjunto de geradores do conjunto de todos os polinômios de qualquer grau e coeficientes reais. O conjunto de todos os polinômios de qualquer grau com coeficientes reais a uma variável t é gerado pelo conjunto infinito desses vetores. 1, t ao quadrado, t ao cubo, t à quarta, até tn. Então, o conjunto dos vetores, ou melhor, o conjunto de todos os polinômios de qualquer grau é gerado por um conjunto infinito de vetores. Vamos agora, então, encontrar o conjunto de geradores desse subespaço. Observe que nós podemos escrever um vetor genérico desse subespaço como sendo x, x mais y e y. Podemos ainda escrever como sendo x, x0 somado com 0, y, y. Observe, x mais 0 dá x. X mais y dá x mais y. 0 mais y dá y. Tirando o x para fora do vetor, nós vamos ter 1, 1, 0. Fazendo o mesmo com o y, vamos encontrar 0, 1, 1. Então, nós dizemos
que esse conjunto de vetores 1, 1, 0, 0, 1, 1 é o conjunto gerador desse subespaço vetorial. Vamos encontrar o conjunto de geradores desse espaço. Bom, então como seria um vetor genérico desse subespaço? Observa que nós podemos escrever que o x é igual a z menos y. Então, nós podemos escrever que um vetor genérico desse subespaço é da forma z menos y, y e z. E aí podemos escrever esse vetor como sendo a soma do vetor z0z mais menos y, yz, ou y0. Tirando o z para fora, nós vamos ter 1, 0, 1 mais y menos 1, 1, 0. Então, o conjunto dos vetores 1, 0, 1 menos 1, 1, 0 é o conjunto que gera esse subespaço vetorial. Vamos encontrar o conjunto de geradores desse espaço, sendo que A menos B menos 2C é igual a 0. Note que podemos escrever o A como sendo B somado com 2C. Então, o vetor genérico desse subespaço pode ser escrito como o A não é B mais 2C, então nós substituímos o A por B mais 2C, BT mais CT ao quadrado. Observa que podemos reorganizarmos dessa forma, B mais BT mais 2C mais CT ao quadrado. Colocando o B em evidência, nós vamos ter 1 mais T, e colocando o C em evidência, nós vamos ter 2 mais T ao quadrado. Então, nós dizemos que os vetores 1 mais T e 2 mais T ao quadrado são os geradores desse subespaço vetorial. Vamos encontrar agora o conjunto de geradores desse espaço vetorial. É um espaço, ou melhor, é um subespaço das matrizes de ordem 2. Observe que o vetor A, B, C, D tem que satisfazer as seguintes condições. A mais B menos C tem que ser nulo, tem que ser 0, e C mais D tem que ser 0. Substituindo, então, fazendo as substituições, nós vamos ter que A mais B igual a 0 é a mesma coisa que D igual a menos A menos B, e C é A mais B. Então, um vetor genérico desse subespaço vetorial pode ser escrito dessa forma. A, B, o C é A mais B e o D é menos A menos B. Então, podemos escrever esse vetor como sendo a soma do vetor A, 0, A menos A, com o vetor 0, B, B menos B. Observe que você volta, ó. A mais 0 dá A. 0 mais B dá B. A mais B dá A mais B. Menos A menos B dá menos A menos B. Tirando o A para fora da matriz, nós vamos ficar com 1, 0, 1 menos 1, mais B, 0, 1, 1 menos 1. Então, o conjunto de geradores desse subespaço vetorial é o conjunto formado pelas matrizes 1, 0, 1 menos 1 e 0, 1, 1 menos 1. Vamos agora ver como que nós fazemos para determinar um subespaço gerado por um conjunto de vetores. Podemos descrever um subespaço vetorial de várias maneiras diferentes, através do seu conjunto de geradores, ou através de uma equação ou de um conjunto de equações, ou através de uma propriedade de seus elementos.
Então, sendo assim, vamos determinar o subespaço gerado por um conjunto de vetores. Isso significa encontrarmos uma descrição para esse subespaço. Então, por exemplo, suponhamos que nós queremos determinar qual que é o subespaço do R3 que é gerado por esses três vetores. Então, como fazemos isso? Primeiro, nós vamos pegar um vetor genérico do R3, que é um vetor x, y e z. Como nós queremos encontrar o subespaço gerado por esses vetores, nós temos que esses vetores devem ser combinação linear dos vetores u, v e w. Então, nós podemos escrever que o vetor x, y, z, que é um vetor genérico do R3, é a combinação linear dos vetores menos 1, 2, 0, dos vetores 1, 0, menos 3 e do vetor menos 2, 2 e 3. A partir desta equação, montamos esse sistema linear, como nós já vimos anteriormente. Note que para que o subespaço gerado pelos vetores menos 1, 2, 0, 1, 0, menos 3, menos 2, 2 e 3 exista, esse sistema linear tem que ter solução. Então, vamos ver se esse sistema linear tem solução. Para isso, nós vamos escrever a matriz dos coeficientes desse sistema linear. Aqui está a matriz. Depois que nós escrevemos a matriz dos coeficientes do sistema linear, agora nós vamos escalonar essa matriz. Escalonar a matriz significa zerar estas posições. Esta posição já está zerada, então temos que zerar esta posição e esta posição. Para zerarmos esta posição, nós vamos multiplicar a primeira linha por 2 e somarmos com a segunda linha. Vamos obter essa nova matriz quando fizermos a operação de multiplicar a primeira linha por 2 e somar com a segunda linha. Para zerar esta posição, nós vamos multiplicar a segunda linha por 3 meios e vamos somar com a terceira linha. Quando fizermos esta operação, vamos obter essa outra matriz. Observa que esse sistema linear ele só vai ter solução se essa expressão aqui for igual a zero. Por quê? Porque aqui nós chegamos numa equação que é 0 alfa mais 0 beta mais 0 gama igual a isso. Então, para que esse sistema seja um sistema possível, então esta equação tem que ser igual a zero. Então, se essa equação for igual a zero, então esse sistema linear vai ser compatível e, portanto, vai ter solução. Só reescrevendo melhor essa equação, nós vamos obter 4x menos 3y menos 2z. Então, o subespaço gerado pelos vetores dado é o subespaço formado pelos vetores do R3, que atendem à condição 4x menos 3y menos 2z igual a zero. Para treinar, encontre vetores que pertencem a esse subespaço. Vamos agora determinar o subespaço do R2, que é gerado pelos vetores menos 1, 2 e 1, menos 2. Então, um vetor genérico do R2, ele é da forma XY. Como queremos encontrar o subespaço gerado pelos vetores dados, temos que os vetores deste subespaço devem ser uma combinação linear dos vetores u e v. Então, assim, nós vamos escrever que xy, que é o vetor genérico, é igual a alfa, que multiplica menos 1, 2, mais beta, que multiplica 1, menos 2.
Fazendo os cálculos, nós vamos chegar que menos 1 alfa mais 1 beta é igual a xy. Alfa vezes 2 mais beta vezes menos 2 é igual a y. Resolvendo, então, esse sistema, escrevendo a matriz dos coeficientes, nós vamos ter menos 1, 1x, 1 menos 2y. Escalonando essa matriz, como é uma matriz 2 por 2, nós só vamos zerar essa posição. Para zerar essa posição, basta multiplicarmos a linha 1 com a linha 2. Então, menos 1 mais 1, 0. 1 menos 2, menos 1. X mais y, x mais y. Observa que esse sistema ele tem solução independente do valor que o x e o y assumirem. Então, portanto, podemos dizer que o conjunto gerado pelos vetores menos 1, 2, 1, menos 2 é o próprio R2. Vamos agora determinar um subespaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3, gerado pelos polinômios P1 e P2. Como queremos encontrar um subespaço que seja gerado por esses vetores, temos que qualquer vetor deste subespaço deve ser uma combinação linear de P1 e P2. Um vetor genérico desse subespaço é da forma A mais BT mais CT ao quadrado mais DT ao cubo, que tem que ser uma combinação linear dos vetores dados. Fazendo os cálculos, chegamos que A mais BT mais CT quadrado mais DT ao cubo é igual a alfa vezes 1 alfa, alfa vezes menos 2t menos 2 alfa t, alfa vezes t ao quadrado, alfa t ao quadrado, mais beta vezes t ao cubo, beta t ao cubo, mais beta menos t menos beta t. Reorganizando esse polinômio, nós vamos chegar que o polinômio a mais bt mais ct quadrado mais dt ao cubo é igual a alfa mais menos 2 alfa menos beta t mais alfa t quadrado mais beta t ao cubo. Ou seja, nós queremos que o sistema tenha solução. Como é que chegamos nesse sistema? A partir da igualdade dos dois polinômios. Ou seja, o A tem que ser igual ao alfa, o B tem que ser igual a menos 2 alfa menos beta, o C tem que ser igual ao alfa e o D tem que ser igual ao beta. Então, esse sistema vai ter solução se o A for igual a C e o B for igual a menos 2A menos D. Então, nós concluímos que o subespaço gerado pelos vetores dado é o subespaço formado pelos polinômios de grau menor ou igual a 3, onde o A vale C e o B é igual a menos 2A menos D. Dessa forma, nós encerramos o que é subespaço gerado e combinação linear. Espero que tenham entendido. Bons estudos e até a próxima!